E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom Bom dia. dia, professor. Bom dia, Natália, Cauã, Enzo e Ana Carolina. Bom dia, professor. Bom dia. Só anotar o nome de vocês. Pessoal, então, esse, hoje a gente começa a Stata, né? Então, a gente terminou o conteúdo de Python e a gente começa Stata. Até calha bem, né? Esse começar agora, porque a gente tem, começando semana que vem, esse curso aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Só um minutinho. Então, semana que vem começa esse curso aqui, que é Econometria Aplicada com Stata, né? Então, é esse professor aqui, que chama Hugo, que vem dar esse curso. Ele é professor dos Estados Unidos. Ele é professor nos Estados Unidos, mas na verdade ele nasceu na Dinamarca, esse sujeito. Então, ele é professor de uma universidade americana, ele é um parceiro meu de pesquisa, e aí a gente convidou ele esse ano para dar esse curso, né? Então, é um curso que aplica muito dados, né? Um curso muito mão na massa. Então, ele trabalha com a pesquisa, faz o aluno colocar a mão na massa mesmo, né? É, muito de aplicação, tá? Daí são tópicos que alguns são abordados no curso de econometria, outros não, né? Outros são talvez um pouco mais avançados, mas ele começa aqui do mais simples, que é a regressão linear, né? Variáveis dependentes categóricas, enfim. E como ele é muito aplicado, ele exige só estatística básica e econometria básica, né? Mas eu acho que vocês terem um pouquinho de status aqui comigo, eventualmente talvez conseguiriam acompanhar um curso desse. Como ele é mais focado na aplicação e menos na teoria, porque econometria tem a teoria, né? Tem a parte teórica, e tem a parte de aplicação, que é pegar dados e rodar modelo, né? Que é mais mexer mesmo com software e tal. E esse curso faz a segunda parte, então, eventualmente, acho que até daria para vocês acompanhar mesmo sem ter feito estatística ainda. Mas você acha que faz sentido, professor, pra gente? Olha, eu acho que se você se interessa assim por análise de dados bastante, faz sentido. Porque talvez assim, talvez chegue uma hora que vocês não entendam muito assim, né? Deixa eu ver. Eu já fiz esse curso várias vezes, porque eu sempre recebo esse professor e não é a primeira vez que ele dá esse curso. Eu acho que seria o caso de testar, assim, de vir, assim, sabe? Se inscreve, vem. Eu vou dar hoje Stata, né? Vou começar a dar Stata. Se você achar que dá para se agarrar e ir indo, continua indo. Se não, para de ir, né? Vê o primeiro curso o dia inteiro, assim, então. Se inscreve, né? Vocês viram que tem um lugar de inscrição. Assiste a primeira aula inteira, pelo menos. São 3 horas, né? Da primeira aula é das 14 às 17. E As é na outras UDESC são... mesmo? Oi? É na UDESC mesmo? No laboratório, acho que é sala 114, se eu não me engano. Ok. Espera aí que eu vejo agora.
Tá lá. Ah, isso aqui é outra coisa. Mini curso. 114, sala 114. Só se inscreve antes, tá? Se você ver a nossa página aqui no Moodle, tem um clique aqui para inscrições, é só se inscrever. Então, o primeiro dia é a semana inteira, inteira, na semana que vem inteira, segunda a sexta, das 14 às 16, só o primeiro dia das 14 às 17. Aí na outra semana, segunda e terça também das 14 às 16. Então, se você gosta de dados, assim, se interessa, se inscreve, vem no primeiro dia. Primeiro dia mas fica, né? Fica o todo 14 às 17, mesmo que de qualquer forma fica assim para não ficar chato, e tal. Se você achar que dá para se agarrar assim, eu vou estar lá, tá? Eu vou estar lá, eu recebo vocês. Dúvidas, vocês podem me chamar de cantinho assim que eu ajudo. Continua, senão não vem mais, não tem problema, assim, sabe? É bem tranquilo e tal. Esse software Stata que eu vou começar a ensinar agora e que ele vai aplicar é um dos principais softwares de econometria, tá? Profissionalmente falando. Por exemplo, você pode me perguntar assim, professor, mas Excel não faz econometria? Só anotar o nome de mais gente que está chegando, senão eu esqueço. Cauã Cardoso. Oi, Cauã, bom dia. Excel não faz econometria? Faz, tem um módulo lá de econometria, mas é bem raso, assim, o que o Excel consegue fazer, tá? Profissionalmente mesmo, vocês vão ser economistas e tudo, vocês têm que ir para um software profissional, ou Stata, ou SPSS, ou SAS, ou eViews, R pode fazer econometria também cada vez mais, né? R é um software tipo Python, assim, geral, assim, mas ele faz econometria e muita gente que a gente conhece, assim, gosta e tal, de R. Da minha experiência, assim, entre pesquisador mesmo, assim, eu acho que o Stata é mais usado, tá? Todas as pessoas que eu conheço de pesquisa, assim, usam Stata e tal. Quando você começa a usar um software, você troca script, né? Tipo programação, assim, sabe? Aquilo que vocês fizeram no Colab, aqueles notebooks. No Stata tem algo parecido. Não é programação propriamente dita, mas vocês vão ver comigo, são scripts, né? E, e você, quando está trabalhando com alguma pessoa, por exemplo, eu trabalho com esse sujeito, aí eu troco isso com ele. Tal que eu fiz aí, eu mando o script para ele, eu não mando, sei lá, tabela, nada assim, mando o que foi feito. Um dia, Hugo, deixa eu anotar teu nome aqui. E aí, quando todo mundo aí todos os parceiros que você tem usam esse Stata, eles vão usar esse tipo de script. E você meio que é obrigado a usar Stata, nesse caso, né? Então, daí que vem a importância de se aprender alguma coisa logo, né? Para estar capaz de usar profissionalmente, tá? Então, vamos logo aqui. Esse aqui é o software, tá? Stata. Eu já mostrei semana passada, né? Aqui, olha, se você está no laboratório do ESAG, né? Vocês só precisam abrir o gerenciador de pastas do Windows, isso daqui, né? E colocar isso daqui, ó, esse endereço aqui, você copia e cola aqui, né? Cola aqui, tá? Dá Enter, hein? Eu não vou dar porque eu não estou no laboratório do Estado, tá, hein? Quando você fizer isso, vai aparecer uma pasta chamada Stata, você dá 2 cliques no ícone que chama Stata SE64. Agora, se você não está no ESAG, aí onde vocês estão, por exemplo, vocês podem ter o acesso remoto, tá? O ESAG tem um servidor com Stata, isso até é uma coisa muito legal, né? Nem todo lugar tem, é até difícil de ter isso. Então, primeiro vocês têm que instalar o VPN, tá? Aqui tem esse link aqui do YouTube.
Esse slide aqui está no Moodle, tá? Mas mesmo assim eu vou colar no chat. Deixa eu achar o chat aqui. Para quem quiser, quem estiver assistindo isso aqui, já guardar esses endereços. E daí vocês, quando vocês instalarem o VPN, é bem rapidinho, tá? VPN é uma maneira de você acessar uma rede interna com o ESAG, tá? Quando vocês instalarem, então, seguirem aqui os passos desse YouTube, vocês precisam fazer login no VPN, né? Então, o login você faz com corp barra o número do seu CPF. Depois se segue o mesmo passo aqui de cima, tá? Abre o gerenciador de pastas do Windows, entra na pasta do Stata e dá 2 cliques no ícone do Stata. Então, esses são os passos para entrar no software, tá? Software, a hora que você entrar, ele vai ter essa cara aqui, né? Alguém já tem VPN, já tem acesso de Stata em casa, por acaso ou não? Onde vocês têm? Tá. Eu tô tentando fazer agora isso aí, mas até agora eu não Beleza. consegui, não. Beleza, se quiser até espero. Você está travado aonde? Não, eu consegui acessar ali o VPN, mas eu não sei se tá encontrando ali na questão da rede no Tá, Explorer. tá bem. Se vocês tiverem algum problema com o VPN especificamente, eu peço para que vocês vão ali no pessoal de TI, sabe, entre os laboratórios ali, não tem uma salinha que tem um pessoal sentado ali trabalhando, sabe do que eu estou falando, né? Sabe? Então, ali é o pessoal de infraestrutura de TI. Se vocês não conseguirem acessar o VPN, peçam ajuda para eles, tá? Eu mesmo não sei, não tenho como ajudar vocês, que isso é uma questão de TI. É no É fundo a do mesma, corredor, professor? sabe aquele corredorzinho que tem os laboratórios com janela de vidro? Sim, Né? Ontem vocês estavam lá, né? Eu estava numa sala, vocês estavam na outra, no segundo período, certo? Acho que vocês estão tendo contabilidade sim. ou algo assim, né? Então, ali quase na frente da sala onde eu estava, do lugar onde eu estava, tem uma salinha pequenininha assim, fica um pessoal ali sentado trabalhando, Ah, tá. certo? Então, se vocês tiverem problema de VPN, peçam ajuda para eles. Falem assim, olha, tá dando esse erro, printa já leva, né, de alguma forma que você consegue mostrar. A mesma coisa para o Stata, tá? Se vocês não conseguirem acessar o Stata remotamente, se vocês não conseguirem acessar o Stata no ESAG, chama eles na hora, assim, na mesa, assim, fala, olha, não estou conseguindo, tal, que eles vão resolver. Agora, na casa de vocês, se vocês não conseguirem, digam assim, ó, conseguiu o VPN, pode acontecer de você não conseguir o Stata. Tá? O VPN tem que conseguir, tá, pessoal? O VPN de qualquer jeito tem que conseguir. Agora, o Stata às vezes não consegue, tá? E daí é um problema pode ser um problema do seu provedor, né? Do seu provedor de internet. Vale a pena vocês pedirem ajuda para eles também, ali da infraestrutura de TI, mas talvez vai ter um ou outro assim que não vai conseguir. Eu sou um desses, tá? Que em casa eu não consigo acesso remoto ao Stata. Eu até tenho o meu Stata, né? Que eu tive antes, né? Da ESAG. Mas o do ESAG eu não consigo acessar aqui de casa. Mas deve ser a exceção, tá? Porque eles fizeram testes lá, eles mesmos conseguem. Então, foi uma coisa comigo, assim, e deve ser do meu provedor. Bom, se vocês não conseguirem acessar de casa, acessem no ESAG, né? Normalmente. Esse aqui é o software, então, né? Então, o Stata, ele é específico para econometria, né? Ele é diferente do Python. Python ele tem um uso geral, tanto é que pessoas de outras ciências usam, não só de economia. O Stata não, já é só para econometria e é mais a grande maioria de economistas que usam, né? Lógico que tem outras ciências que também usam econometria, psicologia, mesmo as engenharias, mas aí as outras ciências usam mais para econometria, né? É um software de econometria. Eu vou limpar tudo aqui para começar do zero. Então, vamos lá. Essa janela aqui grande é a tela de saída do Stata, né?
Tudo que você faz fica registrado aqui. Vocês viram que eu digitei clear e ficou registrado aqui, né? Se tem alguma resposta do Stata a ser dada, ele também dá nessa tela. No meu caso, esse é um comando que eu só pedi para limpar a base de dados que estava aberta aqui, não tem muito o que responder, ele não respondeu nada. Mas vocês vão ver, à medida que a gente for caminhando com essa aula, que ele responde as coisas que você pede aqui. Então, ele registra o que você pede e ele dá a resposta aqui também, nessa tela grandona, na maior. Seguida tem essa tela aqui, ó, Command, né? Command, né? Então, aqui é onde eu digito os meus comandos, o que eu quero que ele faça. Eu tinha digitado aqui, clear, tá? Se eu der Enter aqui, ó, ele registra aqui o que eu digitei e faz o que eu mandei, né? Vocês não entendem muito agora, mas ele está limpando o que tem eventualmente de aberto no Stata. Essa tela aqui, ele registra os comandos que você deu, né? Antes de começar a aula, eu dei esses dois comandos aqui, eu estava testando o Stata, né? E agora com vocês eu dei clear e clear de novo, tá? Ele registra todos. E isso é uma mão na roda, porque, eu gostaria de dar aquele comando de novo. Você só clica aqui, ó, e ele aparece aqui para você usá-lo, tá? Você não precisa digitar de novo se você consegue achar o comando. Quero usar esse. Só clicar, ele vem para cá, tá bem? Essa janela aqui, olha o meu mouse mexendo, olha o meu cursor mexendo, é uma janela de variáveis, né? Variables aqui. Então, quando eu tenho uma base de dados aberta, ele mostra aqui todos os nomes de variáveis da base de dados, né? Aqui, nesse momento, ele fala, ó, não há itens a mostrar, né? There are no items to show. Então, é porque eu não tenho base de dados aberta, né? Vou abrir uma base agora, ó, vou usar até o comando que eu usei antes, depois eu comento como é que se faz isso, né? Mas só vou abrir para vocês verem que vai aparecer o nome de variáveis aqui, ó. Então, deu Enter e apareceu, olha só. Deixa eu abrir, dá para você abrir um pouco mais, né? Tá pequenininho, dá para você aumentar aqui. Então, as variáveis que eu tenho aqui, a primeira delas, o nome delas é make. Make, é em inglês essa variável, tá? A segunda variável aqui é price, terceira é MPG, e assim por diante, né, pessoal? Essa barra, tem uma barra de rolagem aqui, ó, dá para você ir até a última, que é foreign, né, de estrangeiro. E aí a gente vê aqui do lado do nome da variável, então, olha, esse aqui é o nome da variável, tá? Quando você der um comando para o Stata, ele vai e quiser, nesse comando, usar o nome de uma variável, né? Fala, por exemplo, você quer apagar uma variável ou você quer renomear uma variável. Você tem que pôr esse nome que aparece aqui. É com esse nome que ele identifica a variável. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui tem mais informações sobre as variáveis, né? Aqui, por exemplo, vamos pegar uma aqui, no MPG tem um rótulo, né? Label em inglês é rótulo, que é a milhagem, né? Ele está explicando para você. O que o rótulo faz? Ele te ajuda a entender o que a variável é, né? Aqui, por exemplo, no REP 78 é o histórico de reparos de 1978, né? Veja que só REP 78 você nem adivinhar o que essa variável é, mas com o rótulo aqui você tem uma ideia um pouco mais precisa, né? Aqui, ó, weight, tudo bem? Você pode até saber que o weight é peso em inglês, mas aqui ele te explica que está em libras, né? Comprimento, que está em polegadas, né? O label, pessoal, é só para te ajudar, né? O stata, ele não vai. Se você quer usar a variável, você tem que usar o nome dela e não o label, tá? Não adianta pôr o label que ele não vai fazer nada. O label é ali só para te dar uma ideia do que a variável é, tá? E aqui a última janela é uma janela que dá informações sobre a base de dados, né? A base de dados aberta, ó, chama auto.dta, né? Daqui a pouco eu falo sobre a terminação, né? Dela, sobre tamanho, memória ocupada. Essa janela aqui você não usa muito, via de regra, tá? Vamos lá, então. Olha, essa base de dados que eu usei é essa auto aqui, né?
alto. Todo arquivo de dados do Stata termina com DTA, tá? Ponto .dta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar as propriedades. Ó, tá vendo? Tipo de arquivo ponto .dta, né? Assim como o Word é ponto .docx, o PowerPoint é ponto .pt, o PowerPoint é ponto .ptn, ppt, ponto .ppt, o Excel é XLSX, o Stata, arquivo de dados é ponto .dta, tá? E aí, como é que eu abro uma base de dados, né? Essa base de dados tem duas opções. A primeira opção que eu usei aqui é porque ela está disponível na internet. Essa base de dados é uma base de dados didática, né? E algumas dessas bases de dados didáticas já ficam disponíveis na internet, assim, você pode usar quando você quiser. E nesse caso, você usa esse comando aqui, ó, web use, quer dizer, use da web, né? Use da internet, e o nome da variável, né? Ó, vou dar um clear de novo, e vou dar esse web use alto, né? Olha só, aqui as variáveis estão vazias, né? A hora que eu dou web use alto, ele abre, né? Pronto. Então, essa é uma das maneiras de abrir um arquivo no Stata. Em geral, o que acontece mais é que você tem o arquivo numa pasta de trabalho, aqui é na pasta que eu tenho aqui em casa, né? E ela está aqui. Em geral, esse é o caso, né? Como é que funciona, né? Em geral, sei lá, você obteve essa base em algum lugar, vou mostrar para vocês um exemplo, né? Tem esse... Tem vários lugares que você pode obter. Ó. Isso aqui é um centro de pesquisa, né? Deixa eu pôr em inglês aqui. Esse é um centro de pesquisa que tem aqui ele disponibiliza dados, né? Digamos que você queira obter esses dados, vamos pegar um qualquer aqui, e daí esses dados já vão estar no formato DTA, no formato do Stata, né? Vamos pegar uma base aqui, vamos ver se ele... Tá, é que ele vai te dar zipado, né? Mas tá, vou fazer até o final, vai, pra vocês acreditarem em mim. Ó, tô baixando ela zipada, né? Ó, demora um pouquinho, olha aqui o meu cursor em cima, né? Ó, vai acabar, acabou, vou abrir o zip, tá em Excel, só porque eu quis mostrar. Esse está em Excel, tá? Eu vou mostrar como é que eu abro dados em Excel, mas tem alguns dados que ficam em DTA direto, né? Legacy, Geodist. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Esses dados aqui, ó, de distância, de geografia, já estão em. Você tem a opção XLS, né, de Excel, mas esses já estão em Stata, quer ver? Vou pegar esse Geodist aqui, vou baixar, tá? Vou baixar nessa pasta que eu estou trabalhando, que já tem a alto, vou baixar agora essa GeoCP. Baixei, né? Daí, como é que eu abro essa pasta? Eu posso vir aqui em File, Open, começar a ir mais devagar. Ó, meu cursor, estou aqui no menu em cima, File, File, né? File, Open. Daí eu vou lá na pasta que eu estou trabalhando, né? Se vira, você tem que chegar lá, né? Se você salvou lá, você tem que chegar lá, que é 11 stick, exercício 10. E tá aqui, olha, a alto que já estava e essa GLCP que eu acabei de abrir, tá? Vou escolhê-la e abrir. Olha, agora ele abriu, tá vendo aqui na janela de variáveis, tem outras variáveis, né? Olha, ISO2, o que será que é ISO2? Aí ele fala ISO2 alfanumérico, não ajudou muito, né? Mas a gente vai ver depois do que se trata. CNUM, country, país. Vocês estão vendo que eu estou abrindo um arquivo que está aqui na internet, isso aqui são dados reais, tá, pessoal? Agora não tem nada mais a ver com
o exemplo didático, tá? Isso aqui é a base real. Agora, digamos que você queira ver os dados, né? Como a gente vê no Excel. Como é que eu vejo para abrir os dados mesmo na tabela? Vocês vão nesse ícone aqui, ó. Vou fazer direto com linha de comando, tá? Antes disso, vocês estão vendo que eu usei aqui o menu, né, para abrir essa base de dados, né? Mas eu poderia usar a linha de comando também, né? Quando eu usei o menu, ele registrou aqui na tela principal o comando para abrir esse arquivo, né? Então, olha, a gente já está vendo que quando eu uso o arquivo que está no meu computador, não é mais web use, é use. Afinal de contas, não está mais na web, né? Aí o endereço em que está o tal arquivo, né? Esse endereço grande aqui, né? Esse endereço grande, né? Então, tá lá. E o nome do arquivo, né? Olha, se eu posso usar esse comando aqui para abrir. Prestem atenção aqui na janela de variáveis que eu vou apagar. Ó. Vou dar um clear. Não tenho mais variáveis, né? E eu posso dar um Ctrl V aqui na caixa de comando e abrir. Pronto, agora eu tenho variáveis. Vocês estão vendo que tem duas maneiras, então, de eu dar ordem para o Stata. Uma eu digitar aqui, se eu souber o que digitar, né? Outra é usar o menu, tá? As duas maneiras são equivalentes, tá bem? O menu, ele é mais intuitivo. Você vai lá, clica, clica, clica e tem, né? E já a linha de comando, você tem que saber digitar, né? Para comando de abrir, assim, é melhor o menu. Porque tem endereço, você não sabe qual que é o endereço e tal. Mas, via de regra, trabalhar com linha de comando é melhor, tá? Eu vou mostrar para vocês por que isso. Para abrir um arquivo das duas maneiras, com menu e com linha de comando, tá claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Aproveitem. Esse é um momento, se acordaram cedo no sábado, esse é um momento muito bom de não deixar passar nenhuma dúvida, tá? Todo software no começo é estranho, né? Então, imagina a primeira vez que alguém vai usar Excel. Vocês não vão lembrar mais. Talvez vocês nunca tenham usado, sei lá, não sei a experiência de vocês. Mas talvez se você usa há muito tempo, você nem lembra mais como era a vida antes, né? Mas a primeira vez que alguém usa Excel é muito estranho, porque tem esse sistema de células, a fórmula, então, que se aperta, o FX lá, é uma coisa, é uma outra coisa, né? É uma coisa que você não está acostumado, é muito difícil toda vez que você conhece o novo software, né? E assim é com Stata, tá? A familiarização é muito complicada, né? Você vê uma coisa que você nunca viu na sua vida isso aqui, né? Tela de saída, linha de comando. Ah, o Excel era muito mais fácil que isso, é verdade mesmo, né? Mas o Stata é um software muito mais específico. Então, por isso que eu vou bem devagarzinho, tá, pessoal? Para vocês não terem grandes estranhamentos. Então, aproveitem essa minha disponibilidade para não deixar passar, tá? Bom, vamos lá, então. Tem uma terceira forma de você dar comando para o Stata, que é a melhor de todas, tá? Então, a gente sempre vai privilegiar essa terceira forma. Como é que é? É com script. Um tipo notebook do Python, tá? Então, para usar essa terceira forma, vocês têm que clicar aqui, tá? Nesse ícone aqui, ó, olha o meu cursor, esse ícone com caderninho e um lápis em cima, New do File Editor. Tá? Ele vai abrir aqui um editor de texto, é tipo um Word simplificado, tá? Um editor de texto. E aí, você pode, em vez de usar a janela Command aqui, você pode usar isso daqui para dar os comandos. Por exemplo, eu vou dar o comando clear, né? Vou aumentar o tamanho da fonte, né?
vocês em casa enxergarem melhor. E aí depois eu vou usar esse comando que abriu o GLCP aqui. Ó, ele está todo aqui. Copiei e colei aqui, tá? E daí, olhem, eu posso, em vez de usar agora a janela comando, eu posso executar daqui, ó. É só eu selecionar um pedacinho e clicar nesse último ícone aqui, ó, Execute Selection, esse aqui, tá, pessoal? Deixa eu aumentar aqui a janela, ó. Esse ícone aqui, ó, olha o meu cursor, esse ícone aqui, ó. Põe o cursor em cima, Execute Selection, tá? E daí, olha, eu vou executar, executei o clear, ó, ele apagou, tá vendo? Ele apagou, né? Agora eu posso executar o segundo comando. Executei, ele abriu aqui essa base de dados. Lógico que eu posso executar os dois ao mesmo tempo, tá? Olha só que prático. Vou selecionar as duas linhas, né? Pode ser só pedaços de cada linha e executo. Ah, professor, não fez nada. É que ele apagou e abriu tão rápido que você nem viu, tá? Mas ele registrou aqui. E isso é muito prático, tá, pessoal? Usar do file. Isso aqui chama do file, tá? Esse chama dofile, tá vendo? Dofile. Porque você pode salvar isso daqui, ó, save as, ó, vou salvar lá na mesma pasta, né? Eu concentro sempre tudo que eu faço numa pasta só para não ficar perdido, tá? Então, eu vou escrever aqui, sei lá, tratamento, vou pôr assim, dados, né? Tratamento de dados, né? Trate dados, salvar. E daí, se eu abrir lá, ó, o trate dados está aqui, tá vendo? Ele fica salvo lá. Imagina agora que vocês foram para casa, olha, desligaram o computador, né? Fechei o Stata, fechei tudo, fui, se trabalhou o dia inteiro, tem lá 500 linhas de Stata, né? Você foi para casa dormir. Aí você vai continuar a trabalhar no dia seguinte. Digamos que você ganha vida com isso, né? Aí no dia seguinte, você chega para trabalhar, né? Se você não usasse o do file, você teria que digitar as 500 linhas de novo, né? Mas com o do file, você consegue... eu abri o Stata aqui, você não precisa fazer de novo, você pode aproveitar o que você já fez, né? Então, digamos que já é o dia seguinte agora, eu acordei, vim trabalhar, ó, vou aqui no New do File Editor, ó, meu cursor aqui, ó, nesse ícone, vou lá, abro o meu do File, onde quer que ele esteja, né? É o endereço que você salvou, cada um sabe o seu, né? O meu eu sei, não vai ser igual ao seu. O meu aqui no 11 TIC, exercício 10. E tá ali o trate dados, ó. Olha só, eu tô sem nenhuma base aberta, né? Vou executar esses dois comandos e ele abre a minha base. Professor, você pode falar assim, professor, mas esses dois comandos eu podia digitar de novo. Ia ser muito mais simples ficar usando o do file. Sim, com duas linhas de comando você pode digitar. Com 500 você não pode. Outra coisa, outra vantagem do file. Digamos que você fez 300 mil linhas, sei lá. Você fez a tua tese de doutorado, ou você fez o teu relatório de consultoria em cima dele. Bem, e daí você detecta um erro lá na frente, depois de tantas linhas. Tem alguma coisa errada. Se você usa o Excel, ou se você usa linhas de comando aqui, você não consegue ver todos os comandos que você deu para achar onde está o erro. Concordam comigo? Né? Você fez o comando no Excel, você fez o comando, ele executa e você nunca mais vai saber o que você fez, se você fez usando uma célula ou outra. Está com o do file, não. Você consegue ver tudo o que você fez, consegue achar um eventual erro. Né? Olha, isso pode parecer... Essas duas vantagens podem parecer bobagem, assim, mas são experiência... Quem está falando aqui é quem já teve muita experiência com Stata, isso é extremamente importante, extremamente importante. Erro, você é humano, você faz toda hora.
e trabalho acumulado vai ser a tua rotina. Se você trabalhar, você não precisa nem trabalhar muito com econometria, mas vai ser sua rotina isso, tá? Então, acostumem-se já, desde já, se estão sendo formados para isso. Estão tendo já a oportunidade de logo de cara já aprender Stata. Se acostumem já a trabalhar da boa maneira que é com o do File, tá bom? Bom, digamos então que você abriu sua base de dados, que você queira ver os dados, né? Como é que eu vejo os dados? Então, para ver os dados, vocês vão aqui no Browse, tá? Nesse ícone aqui. Ou, se você quiser, você pode usar aqui a linha de comando e escrever Browse, tá? Browse. Vamos executar o Browse aqui, ó. Seleciona um pedacinho e aperto aqui no Execute Selection, tá? E ele vai abrir aqui. Vejam que é que é como uma planilha de Excel, né? Você consegue ver os dados agora. O ISO 2 lá, olha só que interessante. Tem aqui conteúdos, né? AD, AE, ISO 3, AND, ARE, Senum, outra variável, né? Bom, essas três aqui eu não consigo entender muito do que se trata, né? Por mais que esteja aqui explicado aqui no label, né? Olha aqui meu cursor à direita, eu não consigo entender, mas aqui eu consigo entender já melhor, né? Isso aqui é uma base de dados, então, sobre países, né? Ó, country aqui, Andorra, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão. E aí eu já explico para vocês, tá? Porque eu conheço bem essa base aqui. É lógico que se você não conhece, o que você tem que fazer para conhecer? Sempre que você pesquisa uma base na internet, né, tem uma descrição da base, tá? Se você clicar aqui, ó, olha o meu cursor aqui, ó, se você clicar aqui nesse link, ele vai te explicar o que é cada variável, tá? Então, toda vez que você for pegar uma base de dados, você tem que ler a documentação. Documentação é o PDF associado, tá? Você tem que ler pelo menos para saber o que significa cada variável, tá? Eu já li esse documento, por isso que eu sei o que é cada coisa, né? Ó, isso aqui é uma sigla de duas letras que identifica o país. Isso aqui é a mesma coisa com três letras. Isso aqui é um código com números, né, que identificam o país. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa, é para identificar o país, tá? Ah, professor, por que que não usa cá o nome do país? Pode usar, tá? Mas quando você trabalha com siglas e números, fica mais fácil de trabalhar, é só por isso. Aí, em seguida, o que que tem mais aqui, né? Vamos dar uma olhada. Tem aqui um negócio que é PAIS, né? O que que é isso, tá? Bom, de novo, como eu conheço já essa base, PI é país em francês, tá? Então, aqui está o nome em francês. Essa instituição que eu estou mostrando para vocês aqui, que é fonte dos dados, é uma instituição francesa, por isso que eles põem o nome em francês também, tá? E aí tem algumas informações sobre cada país, né? Ó, tem a área do país, né? Tem a área do país, então a área de Andorra, a área dos Emirados Árabes Unidos, do Afeganistão, a distância interna. Professor, o que é distância interna? Isso daqui é interessante. Se esse país fosse uma circunferência. Não, distância interna não é isso. Eles fazem isso também, mas aqui não é isso. Distância interna é qual. Se eu preciso pegar dois indivíduos nesse país, qual a média de distância entre eles? Tá? Isso é distância interna. Landlocked é para ver se o país é tipo Paraguai, assim, não tem acesso ao mar, né? Então ele é se não tiver acesso ao mar, né? Se ele é landlocked, se ele é preso por terra, né? Então ele vale 1, e 0, caso contrário. Isso aqui é uma variável que vale só 0 e 1, né? É para identificar uma categoria, né? Então ela é 0 se não pertencer a essa categoria e 1 se pertencer. Né? Isso é a forma, olha que interessante isso, pessoal. É a forma de você categorizar os países. Né? São variáveis categóricas, certo? Ela vale 1 se o país pertencer àquela categoria e 0 se não pertencer. Também é chamada variáveis binárias, isso já deve ter ouvido muito falar, né? Em inglês, variável binária é dummy, tá? Estou pondo no chat como se escreve, dummy.
dummy, é que nem dummy bobo, dummy em inglês é bobo, né? Mas pode ser binária também, tá? Então, essa é uma variável binária que identifica zero se o país, tipo o Brasil, assim, tem acesso ao mar e um se não tiver. Aí tem mais informações aqui, né? O continente, principal cidade, em inglês e em francês, latitude, longitude, se essa linha é sobre a capital ou sobre a cidade principal, né? Por exemplo, o Brasil aparecem duas linhas, uma linha que tem Brasília, que é a capital, outra que é São Paulo, que é a cidade principal. Bom, aí as línguas oficiais, olha, Andorra tem catalão e Spanish, eu não sabia disso, que tinha catalão, que falava catalão também. Bom, pessoal, aqui, ó, colonizador, é uma base que traz detalhes geográficos e históricos de cada país, tá? Muito bem. Mais uma coisa que é bom falar. Vou dar browse de novo, né? Bom, vocês viram aqui, olha, que o que é texto ou string, né? Ele bota em vermelho para te avisar, olha, isso aqui está em string. E o que é número, ele põe em preto, tá? Então, também se acostuma a identificar isso. Para eu fechar essa tela de exibição aqui, é só apertar nesse xizinho aqui, ó, o meu cursor à direita aqui acima. Só apertar aqui, eu volto na tela principal do Start, hein? Alguma dúvida, pessoal? Legal, né? Tranquilo. Tá? Olha, Stata é que nem Python, tá? É tudo facinho, facinho, facinho. Aí passa 3 aulas, se a pessoa não acompanha, não consegue mais acompanhar. A última aula de Python, os exercícios foram bem difíceis, vocês não acharam? Imagina o sujeito que não acompanhou as 3 primeiras aulas, né? Não consegue fazer. Consegue. Mesmo a última aula, eu acho bem difícil já os exercícios. Mesmo para quem acompanha, eu já acho difícil. Eu avisei vocês, né? Vocês não, espero que não tenham sido surpreendidos. Para quem não acompanha, está a mesma coisa, tá, pessoal? Tudo facinho, 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 mas piscou assim, perdeu a aula, já fica bem complicado. Bom, vamos continuar então com o que eu havia programado, né? Renomear variáveis, né? Como é que eu faço para renomear variáveis? Eu vou usar, deixa eu ver que base eu uso. Ver se tem alguma coisa específica aqui. Eu vou usar a base de carros, tá, pessoal? Para continuar aqui o meu exercício, que ela é mais fácil para os exemplos que eu vou dar. Então, eu vou dar clear e vou dar web use out, tá? Então, vou selecionar aqui essas duas linhas e dar execute, tá? Execute selection. Olha só que interessante a janela de variáveis, quando eu executo aqui, ó. Ó, mudou, tá vendo? Mudou para base de dados, né? Então, o primeiro comando é renomear variáveis, né? Como é que eu renomeio variáveis, tá? Então, o comando do status é rename, que é renomear em inglês. Rename, tá? Rename. Aí, vamos supor que eu queira mudar make, o nome make, queira colocar em português. Rename, make, digamos que eu queira pôr modelo, tá? Fabricante modelo, eu sou fabricante, tá? Rename, nome antigo, nome novo. Então, estou querendo só pôr em português, tá? Rename, então, rename sempre tem que pôr. E aí, primeiro a palavra que aparece é o nome antigo da variável, tem que pegar algum nome daqui e o nome novo, tá? E aí eu seleciono um pedacinho aqui, prestem atenção aqui, ó, na janela de variáveis, ó, o meu cursor aqui, ó. Presta atenção nesse nome make aqui, que ele vai virar fabricante quando eu der o execute selection, tá? Ó, execute selection, fabricante, tá? E veja que aqui na tela principal do Stata, ele registrou o que você fez, tá bem?
Vamos voltar aqui para essa... Eu vou apagar aqui em cima, tá, pessoal? Que eu não vou usar mais isso aqui. Vamos abrir de novo a base. Ó. Se eu abrir de novo a base, ela vai abrir com make aqui. Olha o meu cursor aqui na direita. E não vai ficar mais fabricante. Se eu abrir de novo, se eu executar essas duas linhas de novo, ele vai abrir de novo a base com o nome antigo, né? Ó, executei, ó, nome antigo, make, né? Ah, então, aí você tem que executar de novo isso aqui para virar fabricante, tá? Mas vamos aqui, vamos parar nesse estágio aqui, que está com o make. Digamos que eu tenha errado o nome aqui do comando, tenha colocado rename com 4Es, tá? Errei, né? Mas não percebi que eu errei e executei. O que que ele faz? Olha, toda vez que você erra, ele põe o comando, põe o seu erro em vermelho, né? Ele te avisa aqui em vermelho, não executa nada e interrompe o processamento, tá? Interrompe. Tanto é que o make ficou make, ele não renomeou, tá? Então, toda vez que você vê um vermelho na tela, quer dizer que ele parou, ele não rodou mais, tá? Então, você tem que ir lá e corrigir para ele continuar. Bem, então, vou lá, corrigir. Eu vou executar as três de uma vez, tá? Pronto, abriu e já renomeou para fabricante. Vocês perceberam, então, que eu posso executar uma linha, duas linhas, três linhas, 5.000 linhas de uma vez, né? Como vocês quiserem aqui. Vamos continuar rótulos agora, tá? Rótulos é uma das perguntas que tem no teste do Moodle, tá? Então, eu consigo mudar aqui o Moodle, o rótulo, tá? Esse rótulo aqui, ó, eu consigo mudar, tá? Ou, às vezes, eu tenho variável que não tem rótulo, eu consigo pôr rótulo. Para que isso? Para você ter uma explicação dele para você, né? Para você depois saber do que se trata, tá? Muitos comandos do Stata vocês vão acabar sabendo de cor, né? Tipo web use, rename use. Outros não, tá, pessoal? Outros não vale saber de cor como é que faz todo o comando. Usa o help do Stata, tá? Por exemplo, você tem que saber como é que é o nome do comando, né? Eu sei que o comando para rótulo é label, tá? Label, né? Label. Então é só dar o help e o nome do comando que ele te dá umas dicas, tá? Quando você abre o help do Stata, essa primeira parte aqui não te ajuda muito, tá? Na hora que você está precisando usar mesmo, ela não te ajuda muito. Então, vai direto para os exemplos que é embaixo, tá? Nesse caso, eu quero aplicar label para uma variável, né? Eu quero mudar o rótulo de uma variável, tá vendo? Ó? Label de HBP variable. Então, HBP é a variável que aqui no exemplo ele está mudando o rótulo. Então, o que que você faz? Conselho meu, copia o que está escrito aqui, dá um Ctrl C, vai lá para o teu Stata, dá um Ctrl V e ajusta o que você quer. Então, no caso aqui, você sabe que HBP é a variável, né? Então, em vez de HBP no comando, você põe a variável que você quer mudar o rótulo. Para mim é fabricante, né? Eu não quero esse rótulo. Vou fazer o rótulo de outra para não confundir, tá? Vou pôr MPG, tá? Eu quero mudar o rótulo do MPG. Eu não quero que apareça mais mileage, quero que apareça em português, milhagem. Como é que eu faço, então? Então, aqui o que está entre aspas é o texto que vai no rótulo, né? Então, vou pôr milhagem em português, milhagem. Então, olha, tá, mileage, e aí se eu executar isso daqui, vejam aqui, ficou milhagem. Tá? Então, professor, e no fabricante que o senhor não fez? Faz? Então, tá, vou fazer. Então, no fabricante, eu mudo aqui para fabricante, e aí vou pôr aqui, sei lá, modelo, fabricante e modelo. Tá? Vou executar, olha, vou executar, clico aqui, fabricante e modelo, tá bem? Então, isso é o rótulo, tá, pessoal? Tem uma questão no Moodle sobre isso, tá aberto, já se vocês quiserem fazer. Criação de variáveis, né? Como é que eu crio uma variável nova?
Então, digamos aqui que eu tenho esse weight aqui que está em libras, né? E eu quero criar uma variável chamada peso que esteja em quilos, né? Como é que eu faço isso? Primeiro tem que saber como é que eu converto, né? Converter libra em quilos, né? Em quilos. Oi, pessoal, minha internet caiu, me desculpem. Obrigado por ficarem. O negócio é ter fé, né? Agradeço muito ter ficado mesmo. Então, eu estava falando de criar variáveis, né? Vocês me ouviram falando isso, não? Que queriam criar uma variável chamada peso, um peso em quilos. Chegaram a ouvir isso, não? Sim, sim, tá. Então, olha, eu tenho uma variável aqui, weight, que está em libras, eu quero criar uma, Professor, chama tu não peso. tá transmitindo, tá? Tu não tá mostrando a Ah, tela. tá. Obrigado. Obrigado mesmo. Então, eu tenho essa variável aqui, o weight, que está em libras, eu quero criar uma nova, né, chamada peso, com o peso em libra, né? Então, eu vim aqui já no Google, né, converter libra em quilo, então, uma libra dá esse valor aqui em quilo, né? Então, eu vou lá. O comando para criar novas variáveis é generate, tá? Generate, que é gerar em inglês. Então, vou criar primeiro o novo nome da variável. Então, falei, né? Eu queria que chamasse peso em português, né? E aí, igual, né? E aí, o que eu quero agora, tá? Pode ser uma expressão matemática, pode ser o que eu quiser aqui. Eu quero a variável que já existe, mas convertendo para peso, né? Eu sei que que uma libra é 0,4 quilos, então é só eu pegar o peso em libras e multiplicar por 0,453592. Só que o Stata, pessoal, é um software em inglês, né? Tem que ser ponto aqui para ponto decimal, tá? E daí eu posso executar aqui, ó. Prestem atenção na janela de variáveis, né? A última variável que tem aqui é foreign, né? Foreign. Então, ele vai criar mais uma abaixo de foreign com o nome de peso, tá? Então, seleciono aqui, executo. Se eu descer aqui mais um pouquinho, tá peso. Ah, professor, mas peso ficou sem label, né? Sim, toda variável nova, ela não tem label. Então, posso ir lá em label, posso copiar e colar aqui já para ganhar tempo, nome da variável, e aqui eu posso pôr o que ela significa, né? Então, peso em quilogramas. Executo e tem o label ali, tá? Deixa eu só ver se tem algum problema. Tá, nenhum problema, né? Tá tudo certo. Tá. Eliminação de variáveis. Me arrependi. Não quero mais essa variável peso ou qualquer outra variável. É só dar um drop e o nome da variável, ela deixa de existir. Eu posso fazer com mais de uma variável ao mesmo tempo, se eu quiser ganhar tempo. Digamos que eu queira eliminar tanto a peso quanto a foreign ao mesmo tempo. Então, é só pôr uma lista aqui, né? Separadas por espaço, de todas as variáveis que você quer deletar. Então, você seleciona. Prestem atenção aqui na minha janela de variáveis, essas duas últimas vão sumir. Então, vou executar, ó, as duas sumiram, tá? Vamos lá. Tabulate, né? Tabulate. Deixa eu ver qual variável se prestaria mais ao tabulate. Legal. Digamos que eu queira saber quantos. Tem essa variável aqui de repair record, né? Olha só. Esse automóvel aqui teve 3 reparos. Esse aqui teve 3, né? Esse teve 4. Teve 5, alguns teve 5, alguns teve 1, alguns tá com ponto, né? Depois eu falo desse ponto.
digamos que eu queira saber por reparos, né? Quantos carros tem em cada caso, quantos carros tem com reparo, quantos carros tem com 3 reparos e assim por diante. Para eu saber isso, o comando é tabulate, e o nome da variável, que é rep78, tá? Se eu executar esse comando, eu vou ter, então, a distribuição, né? Então, eu tenho dois da base toda. Vamos lá, eu tenho 69 carros. Eu tenho 2 que teve um reparo só, 8 que teve 2 reparos, 30 que teve 3 e assim por diante, tá? O que era o ponto? O ponto é valor faltante. Professor, é zero? Não necessariamente é zero, tá? É que o sujeito não informou, né? O cara não quis informar quando respondeu isso daqui, tá? Ou se é dados assim sobre país, é um é um um dado que não está disponível, tá? É um dado que por algum acaso não está disponível, tá bem? Pode ser zero, mas pode não ser, pode ser simplesmente que o cara não sabia, tá? E quantos tem com valor faltante? Não mostra aqui nesse tabulete, né? Verdade. Se vocês querem fazer aparecer com valor faltante, é o mesmo comando, vírgula, miss, tá? Miss. Então, se eu executar isso aqui, veja que aparece, tem 5 aqui com valor faltante, tá? Isso é legal também, pessoal, para eu explicar para vocês a opção, né? Veja que o comando é o mesmo, só que eu dei uma opção, eu pedi uma opção para o Stata, exiba também o miss. Miss é faltante em inglês, né? O que falta. Toda opção no Stata vem depois de uma vírgula. O comando é o mesmo, só que você põe uma vírgula e modifica para ter uma opção, tá? O que mais? Summarize, né? Summarize. Então, isso aqui ele fornece estatísticas básicas de uma variável, né? Ele resume aquela variável. Por exemplo, vamos pegar o price e aplicar o summarize, tá? Então, vamos vir aqui, olha, summarize price. Então, summarize é o nome do comando e price é a variável que você quer resumir, tá? Então, vou executar aqui, ó. Ó a tela de saída, ó, summarize price, então ele mostra o comando que você deu, e aqui a resposta, price tem 74 observações, né, que tenha, se vocês forem aqui der um browser, né, e contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, se for até o final, vai dar 74 observações que você tem informação de preço, tá? A média é 6.165. Vamos lá de novo, olha. Ó, tem carro que vale 4.000, tem carro que vale 11.000. A média deles todos, se somar todos eles, dividir por 74, dá 6.165. Desvio padrão, 2.949. Alguém sabe o que é desvio padrão? Desvio padrão é uma medida de dispersão, tá? Por exemplo, se todos os carros valessem o mesmo preço, né, tivesse um preço único, dispersão zero, não ia ter dispersão nenhuma, o desvio padrão ia ser zero. Se os carros valem preços muito diferentes entre si, você tem lá um Fusca e um Rolls Royce na mesma base, por exemplo, a dispersão ia ser muito grande. Então, o valor de desvio padrão ia ser grande, tá? Então, o desvio padrão, ele mede isso. O valor mínimo que atende o preço é 3.291 e o máximo é 15.000, tá? O summarize, esse comando, você pode aplicar para várias variáveis ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, que eu estou estudando o efeito da milhagem no preço, né? Então, digamos que esse seja o meu material de estudo, tá? Então, eu vou fazer o summarize das duas logo, tá? Não precisa fazer de uma e depois de outra. Faz das duas de uma vez, tá? Se tem menos trabalho, você consegue ter todas as informações das duas ao mesmo tempo. Ah, professor, mas eu estou fazendo de 3 variáveis, ou de 50, sei lá. Põe o nome de todas aqui, tá? Rep 78, por exemplo, né?
você pode pôr o nome de todas, tá? Veja que algumas variáveis é interessante você usar o tabulate, né? Porque é interessante saber quantos carros que tem com um reparo, com dois, mas outras não, né? Por exemplo, o price, se você der um tabulate no price, eu vou dar aqui rapidinho só para ver, não te dá informações muito. Você vai ter um carro para cada preço, né? Então, o tabulate é mais interessante para variáveis discretas, né? Que você consiga ter quebras assim e enxergar isso, tá? Então, esse é o Summarize Correlate, né? Correlate. Então, digamos que o meu estudo seja, então, o preço pela milhagem, pela quantidade de reparos, pelo preço, tá? Pelo peso, desculpa, pelo peso e pelo tamanho do carro. Então, esse é meu estudo. O que eu faria, né? Digamos que esse seja o seu TCC, esse seja o teu TCC. Eu faria um summarize dessas todas variáveis, né? Olha, faço de uma vez só, eu tenho todas aqui as estatísticas descritivas dessas variáveis, né? Médias e o padrão, mínimo, máximo. Eu faria tabulete naquelas variáveis discretas, né? Tipo o REP 78, aqui acho que é a única. Além disso, eu faria esse correlate, que é o que a gente vai ver agora. Correlate, tá? O que é isso, né? Vamos lá. É só por correlate, com dois R's, correlate, né? Que é correlacionar em inglês, e põe as variáveis que você está, desculpe, usando no seu estudo, tá? As mesmas. E executa. Vamos ver o que ele dá. Olha, ele criou aqui uma tabela de correlação, né? Correlação. Então, em cada célula dessa tabela, você vê a correlação dessa variável com essa variável, né? Então, por exemplo, a correlação de price com ela mesma é 1, né? De MPG com price é menos 0,4559. Vamos aqui ver outras, né? De weight com length, quer dizer, de peso com tamanho, é 0,9478. De weight com milhagem é menos 0,8055. Então, esses números aqui medem em que medida, né, dão resultado de em que medida essas variáveis estão correlacionadas, né? O que é estar correlacionadas, né? Então, uma variável que é correlacionada positivamente com a outra é, por exemplo, vou pegar o que está aqui, o resultado aqui. Tamanho e peso. Quando o carro tem um tamanho muito grande, vai ser muito pesado também. E o contrário também é verdade. Quando ele tem um tamanho pequenininho, um K, Ford K, peso também vai ser pequenininho. Então, essas duas variáveis, tamanho e peso, elas andam juntas. Quando isso acontece, elas são correlacionadas positivamente, tá? E o máximo valor que essa correlação pode atingir é 1. Bom, 1. Veja que length, quer dizer, comprimento e peso, é bem perto de 1. São super correlacionadas, né? Então, são fortemente correlacionadas e positivamente, tá? Mas essa correlação, ela pode ser também negativa, tá? Qual que é o exemplo que deu negativo aqui? O mais negativo é milhagem e peso. Milhagem é consumo de combustível, tá? É quilômetros por litro, né? Bom, quem conhece um pouco o carro sabe que quilômetros por litro é quanto o carro é econômico, né? Se eu faço muitos quilômetros por litro, ou nesse caso milhas por galão, quer dizer que o carro é super econômico. Que carros costumam ser econômicos? Carros leves, né? Não tem muito o que carregar, ele consegue, com pouco combustível, andar a mesma coisa que um carro pesado. Então, quer dizer que quanto maior o peso, menor a economia. E quanto menor o peso, maior a economia. Vejam que essas duas variáveis, peso e economia, elas estão correlacionadas, só que negativamente. Quando uma sobe, outra desce, quando outra desce, uma sobe. Né? Não é que a correlação é zero. Não, elas estão correlacionadas, né? Só que negativamente. O valor
o menor valor possível para a correlação é -1, né? Negativo, né? Então, menor, quer dizer, não pode ter -2, por exemplo. É -1. Veja que peso e milhagem, né? É menos 0,8055. Não é tão fortemente correlacionado aqui como peso de comprimento, mas é fortemente correlacionado, apesar de ser negativo. É negativamente, o jeito certo de falar, é negativamente e fortemente correlacionado. Tudo bem, pessoal? A correlação negativa costuma dar nó na cabeça das pessoas. Tranquilo? Vocês entenderam o que é isso? Tá bem. Bom, pode ter um par de variáveis que não tem correlação, tá? Vamos pegar uma aqui, ó, correlação fraquinha. O registro de reparo e preço não tem correlação, né? Muito fraca aqui. Positivo, mas bem fraquinha. Geral, assim, coisas que não tem nada a ver uma com a outra, absolutamente nada a ver, vão apresentar correlação zero, né? Então, se eu pegar o peso dos governadores, a massa corporal, né? Dos governadores do Brasil, pegar Jorginho, Eduardo Leite, com o PIB, o crescimento do PIB do Estado, não tem nada a ver, né? Se eu botar isso no Estado, vai dar uma correlação baixinha. Alguém estava fazendo pergunta? Não? Escutei alguma coisa? Não. Legal. O último comando desse bloco é o comando de histograma, tá? E vocês vão aprender com mais calma o que é, né, a teoria disso semestre que vem. Se continuar da mesma forma, é comigo, em estatística, tá? Mas aqui eu vou ensinar vocês a como executar no Stata. Então, vou já direto para um exemplo, tá? Em geral, é interessante vocês fazerem na variável que você está estudando mais, assim, aquela que você está querendo explicar. No caso aqui, digamos que seja o preço, né? Que eu queira, digamos que o seu TCC é explicar o preço pelo histórico de reparo, pela milhagem, pelo peso e pelo tamanho, tá? Então, como a variável que você está explicando é preço, é legal você fazer o histograma dele, tá? Professor, essa é a regra? Não, intuitivamente isso, tá? Nem sempre é o caso. Então, o comando é histogram, que é histograma em inglês, né? E o nome da variável, tá? Você dá executar aqui, e ele faz um gráfico. Enquanto ele executa, só peço licença que eu tenho que fazer um negócio aqui. Ok. Olha só. Isso é um histograma, tá? Vamos tentar entender. Aqui no eixo horizontal tem os preços, né? $5.000, $10.000, $15.000. E quanto mais alta a barra, mais carros eu tenho nessas faixas. Então, olha que interessante. Para carros mais baratos é onde eu tenho mais, para preços mais baratos é onde eu tenho mais concentração de carros, né? E conforme os preços vão aumentando, eu vou ter bem menos carros. Eu tenho uma concentração muito grande aqui, então, nessas faixas iniciais de preço, tá? É lógico que nada te impede a fazer histograma do que você quiser, tá? Pode fazer histograma do peso, por exemplo. E você, peso é mais ou menos mais uniformemente distribuído, né? Se bem que carros muito pesados são menos frequentes, né? Vamos fazer agora histograma da milhagem, né? Histograma do MPG. Isso aqui é economia, né? Então, eu tenho poucos carros muito econômicos, né? Eu tenho uma distribuição aqui mais ou menos... Não, ela é mais aqui para carros mais bebê... Não, desculpa. É o contrário, né? Eu tenho aqui uma concentração maior de carros econômicos, né? E carros mais beberrões, né? Carros mais... que consomem mais. Eu tenho menos frequência de ocorrência, tá? Então, esse foi o segundo bloco, tá, pessoal? Então, o primeiro bloco era um bloco de manipular variáveis, né? De você renomear, criar rótulos, né? E aqui, esse segundo bloco, ele já ganha em importância, né? Por que isso? Para vocês, nesse momento, falar assim, não, tudo é stata. Não, pessoal, aqui é mais para você manipular as variáveis, né? E você não está obtendo informações nenhuma aqui. Aqui não, que você já está conseguindo fazer uma análise com a base de dados que você tem. Você já está conseguindo obter informações sobre ela. Mais ainda, tá?
quando vocês fizerem um trabalho empírico, quer dizer, um trabalho usando dados, vocês têm que usar, vocês têm que expor, antes da análise propriamente dita, as estatísticas descritivas. Tá? Por que isso? Imagina que você é o leitor, você não sabe do que trata o assunto. Né? Que base de carro, que carro você está falando? Né? Tem reparos, mas qual é o universo de reparos? Tem carros com 10 reparos, com 15, com 20 mil? Né? Como é que se concentram os carros? São carros mais caros ou mais baratos? Quando você é o leitor, você não tem ideia do universo que o econometrista está trabalhando. Então, essa primeira sessão, esses gráficos, esses dados de média, desvio padrão, mínimo, máximo, de tabulação, servem já para o sujeito já ir entendendo qual é o assunto que você está estudando. Tá? Digamos que você está estudando, sei lá, crise e depressão, né? Se você não dá a estatística descritiva dos anos, uma tabulação dos anos, por exemplo, o sujeito não sabe se está falando de 1929, de 2000 e pouco. Você tem que dar, uma sessão inicial do seu trabalho, estatísticas descritivas, né? E usar esse tipo de recurso aqui, tá? Ó, todos esses recursos aqui entram nessa fase de estatísticas descritivas. É lógico, pessoal, tome cuidado, tá? E aqui vale um conselho bem grande. O recurso que vocês têm na mão hoje em dia, principalmente com o Stata agora que eu estou ensinando, é muito grande, né? Se eu aperto o botão, sai os gráficos, né? E no Stata tem uma maneira de deixá-los ainda mais bonitos, né? O inicial, o default do Stata não é tão bonito assim, mas tem como você deixá-los bem bonitos. Tome cuidado para isso não virar, sei lá, uma multiplicação de gráficos, tá? Todo gráfico que você pôr, você tem que escolher, tem que ser muito, você tem que ser muito criterioso, tá? Porque ele tem que ser extremamente necessário. Se você começar a multiplicar gráfico, colocar 10 gráficos no seu texto, ninguém vai ler. Tá? Esse é o problema. Então, olha, eu vou colocar então. Professor, não está entendendo, seja mais concreto. Por exemplo, se você está explicando o preço dos carros, né? Olha, eu quero saber se a economia, os reparos, o peso e o comprimento impactam, qual a influência que eles têm no preço. Ó, se esse é o teu assunto, é legal você pôr essa tabela. Sem dúvida é legal você pôr essa tabela. Né? Sem dúvida é legal você pôr o histograma do preço, do sujeito subir. E o histograma dos outros? Eu já não colocaria, né? E aí quando você põe uma tabela, um gráfico, uma tabela, um gráfico, um quadro, você tem que explicar, você tem que discutir. Mas eu não tenho muito o que discutir. Então é sinal que você não deveria ter colocado aquele gráfico ou tabela, tá bem? Legal. Então, essa primeira parte de manipulação de variáveis, essa segunda parte de estatística sobre a base de dados, gráficos de dispersão, tá? Gráficos de dispersão vocês conhecem bastante já, vocês fazem bastante, ou com Excel ou mesmo na mão. Vou fazer um direto aqui, tá? Two-way scatter, scatter com 2 T's, que é dispersão em inglês. Digamos que eu queira saber price, né, que é o exemplo que eu estou dando, e milhagem, né? Então, um gráfico de dispersão de preço por milhagem. Então, é só escrever assim, ó, two-way scatter, sempre escreve do comando, e aí o nome da variável y, em seguida o nome da variável x, tá? Vou selecionar um pedaço, dar execute selection, e aqui está o gráfico de dispersão, né? Price em vertical, milhagem em horizontal. Então, a gente vê que quanto mais... Um minutinho, só que está contra-intuitivo isso para mim. Milhagem, milhas per gallon. Então,
Quanto menor a milhagem, maior o preço, né? Quanto maior a milhagem, menor esse preço, tá, pessoal? Então, tem uma relação que é mais ou menos negativa aqui, tá? Se fosse passar uma linha aqui, ela seria de inclinação para baixo, né? Então, vamos lá. Vou fazer com uma linha aqui, tá? To scatter L-fit. Se você quiser uma linha, né? Uma linha mais ou menos que mostre, que represente os pontos, façam assim, ó. Repitam esse comando, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Coloquem 2 barras verticais, e aí L-fit, que é um outro comando, e as 2 variáveis em seguida, tá? Se eu executar agora isso daqui, eu tenho os pontinhos, olha que legal isso aqui, e uma linha que os representa, né? Uma linha que os representa, tá? Professor, Oi, a média de distância dos pontos para a linha seria o desvio padrão? não, Não? não. A média da distância dos pontos para a linha ao quadrado, da distância ao quadrado, daria o desvio padrão da regressão linear, tá? Você já sabe regressão linear pelo jeito, né? Não, não. Eu estava Não? pensando só no desvio padrão mesmo. Tá. Daria a variância, na verdade. Desvio padrão é a raiz disso, tá? Desvio padrão de uma variável é cada valor da variável menos a sua média, ao quadrado, tá? Dividido pelo número de observações, aí você tira a raiz disso. Então, a intuição tá boa, tá, Enzo? Mas tem que pensar o quadrado. E depois tirar a raiz. Tá? Você vai gostar do curso de estatística semestre que vem. Pessoal, então... Aqui, então, a gente já entra em gráfico, né? Olha, o gráfico ainda faz parte aqui, tá? Eu pus separado porque é gráfico, é elemento gráfico, mas ele ainda estaria na análise inicial, né? De você estar dando ainda uma intuição para o sujeito, né? Olha, aqui a gente tem uma relação negativa, né? Ainda estaria nesse caso, tá? Vamos olhar um pouco mais esse gráfico, tá? Essa linha aqui, ela pode ser representada pelo intercepto dela e pelo coeficiente angular, né? Acho que a gente conversou isso um pouco já. Então, toda linha em geometria analítica, né? Qual que é a equação geral da reta? Y igual a x mais b. A é o coeficiente angular, b é o intercepto, correto? Então, essa linha que eu plotei ali, que eu desenhei, ela tem um coeficiente, um intercepto, é só eu estender aqui essa linha e cortar o eixo y, eu vou ter um intercepto. E se eu medir a inclinação, né, a tangente dessa reta aqui, eu tenho o coeficiente angular. Então, ax mais b, o a é a inclinação da reta, né, a tangente do ângulo aqui dessa reta, e o b é onde essa reta corta o eixo y. Vocês concordam que se eu tivesse aqui uma régua e um transferidor, eu conseguiria achar a equação dessa reta, conseguiria achar a e b, né, dessa equação ax mais b. Todo mundo consegue entender isso? Legal. O Stata já calcula isso para você. Você não precisa ir atrás de régua e transferidor, tá? Isso é o que se chama regressão linear, tá? Essa reta representa uma regressão linear, mas dá para obter os números, tá? Do intercepto e do coeficiente angular. Então, a gente vai aprender a fazer isso. É uma das últimas coisas, tá? Tá acabando já, tá, pessoal? Que é a regressão linear. O comando é regress, tá? Então, vou fazer primeiro o regress do price só com o MPG, tá? Que é dessa reta que eu estou falando. Vou executar. E aqui ele dá a resposta para você. Olha, o que está na frente do MPG é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 238. É menos, né? Porque ela está apontada para baixo, então isso deixa a gente confiante do resultado, né? Mas o valor aqui, como isso aqui é muito alto, tá vendo? Ó, se pegar cateto oposto sobre
cateto adjacente, isso aqui os valores aqui desse eixo são muito maiores do que desse, dá um valor bem grande mesmo, tá? Menos 238. E o intercepto é 11.253. Então, se eu estender essa reta aqui, vai cortar no 11.253. Mas é no eixo, é quando cortar no zero, né? Aqui está no 10, tá? Esse gráfico está no 10, mas é quando corta no zero, então ele vai mais longe ainda, tá? Essa é a regressão linear, tá, pessoal? E tem maneiras de você já colocar esses resultados no arquivo Word. Imagina que você está fazendo o seu TCC, né? Você não precisa vir aqui, vou copiar isso daqui e colar lá. Isso é possível, tá? Tudo é possível na vida, mas não é muito profissional fazer isso. Então, tem maneira de você já usar isso em tabelas, tá? Eu vou ensinar, já fica uma tabela, você já pode fazer o seu trabalho aqui. Primeiro, você tem que instalar um comando que não é nativo no Stata, tá? Ele é desenvolvido fora do Stata, mas é muito fácil fazer isso. É ssc install, tá? ssc install, sapo, cavalo install com 2L, e esse nome aqui que é o nome do comando, alt-reg 2, tá? Então, vocês fazem isso aí na casa de vocês ou no laboratório do ESAG, tá? Ele vai sozinho instalar lá dentro, uma coisa interna dele, vai pela internet, faz download e já instala, né? E aí sim você pode usar o alt-reg 2. É alt-reg 2, o comando, né? Using. Daí você tem que pôr o nome do caminho aí da pasta que você quer salvar, tá? Aí é cada um sabe onde está a sua pasta, tá? A minha está aqui, ó, nesse exercício 10 aqui, no 11 tic, eu venho aqui no Explorer e copio aqui, ó, clico aqui com o mouse direito, ó, olha o meu cursor, peraí que ele fez um negócio aqui. Olha o meu cursor, clico aqui com o mouse direito, copiar endereço, tá? Então, alt-reg 2 e usem endereço, meu endereço é grandão, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó, é grandão, né? E aí eu ponho mais uma barra aqui e ponho o nome assim, resultados aula, sei lá, vamos por assim, resultados aula, tá? Tudo isso aqui tem que estar entre aspas, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Daí eu dou um vírgula aqui e ponho Word, tá? Para ele já colocar em formato Word, tá bem? Então, vamos executar isso aqui e ver o que acontece. Executei. Olha, ele criou aqui, né? Deu duas respostas, tá? O que vocês fazem? Clique aqui no RTF. Clique aqui no RTF. Ele já vai abrir um Word com os resultados, tá vendo? Ó, o coeficiente angular e o intercepto aqui, né? Se isso aqui fosse um TCC, vocês já podiam sair escrevendo aqui, segundo resultados acima, veja como o preço é fortemente influenciado pela milhagem, patati, patatá, né? Você pode fazer mais regressões, tá, pessoal? E acrescentar a tabela, tá? Então, olha, se eu for lá na minha pasta exercício 10, está lá, né? Resultados aula. Então, cada coluna vai ser uma regressão linear. Eu posso fazer uma segunda regressão linear e acrescentar aqui numa segunda coluna. Eu vou fazer isso, tá? Então, digamos que agora eu queria fazer uma regressão linear, não só comprar esse MPG, mas comprar esse MPG e todas as outras 3 variáveis, né? Então, o que eu faço? Eu copio aqui, ó, essas duas linhas, ó. Copio essas duas linhas aqui para baixo, tá? Copiar aqui para baixo, separar um pouco para vocês verem. Vou acrescentar as outras variáveis que eu quero, né? Que eu quero. E aqui eu deixo igual, tá? Aqui eu não mexo. Então, eu executo essas duas linhas aqui. Ele executou, já salvou lá. E quando eu abro o meu arquivo Word, olha só, agora, que variáveis impactam price? O MPG, né? Agora eu tenho outras variáveis que eu acrescentei, né? O MPG, o REP78, o weight e o length. Vamos analisar um pouco esses resultados. Olha só, quanto maior o MPG, menor o preço, né? Quer dizer, aqueles carros econômicos, né?
no Mille, sei lá, Mob, são mais baratos, né? Quanto mais reparo, maior o preço. Carros com reparo, então, carros mais caros são mais reparados. Quanto maior o peso, ao contrário, né? Carros com mais reparos são mais caros. Quanto maior o peso, mais caro o carro. Quanto maior o tamanho, mais barato o carro. Tá? É assim que se analisa. Quando você faz esse tipo de regressão, você está tentando explicar o preço. Então, você está tentando ver qual o impacto que a milhagem tem no preço. É negativo. Qual o impacto que o reparo tem no preço? É positivo. Que o peso tem no preço? É positivo. Que o tamanho tem no preço? É negativo. Tem? Pessoal, era esse o conteúdo. Eu tenho um pedido para vocês não são obrigados a aceitar, tá? Eu gostaria de pegar esse vídeo, que é da nossa disciplina, que vocês aparecem, e disponibilizar para quem precisar para o curso do professor Hugo Blunt. Né? Tem muita gente que pode vir e não sabe estar. Né? Vocês autorizariam eu fazer isso? É só para o nosso público ali. Alguém seria contra? Não? Tá. Se alguém não quer falar agora que é contra, me manda um e-mail, tá? Eu vou acatar o que vocês pedirem, tá? Mas se vocês não se incomodarem, eu vou só disponibilizar porque pode ter gente que queira ver o curso e que não saiba Stata, né? Como talvez seja o caso de vocês. E com esse vídeo, pelo menos a familiarização com Stata já é dada. Então, se alguém não quiser, manda ainda hoje para mim um e-mail e a sua vontade vai ser respeitada e nada vai ser comentado, tá? Nem que você me mandou e-mail, fiquem bem tranquilos. Mas se não, se não receber, eu vou mandar, tá? Para ajudar o pessoal. Pessoal, eu vou parar a gravação, eu ainda tenho mais uma coisa para falar, devia ter parado antes, né? Mas